quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Quero louvar a Deus por estar aqui essa noite. E já havia no nosso coração um desejo para estar aqui com os irmãos e amigos que aqui nós temos, e por que não dizer família. E o Senhor preparou esse tempo, esse dia, e nós louvamos ao Senhor Deus por isso, por essa boa, glória a Deus. Esta boa e desejosa oportunidade, o Senhor nos permitiu estar aqui, e eu louvo ao Senhor Deus por esta noite. Quero louvar a Deus por rever o pastor Zedequias, sua família. Obrigado, viu, pastor, por essa boa oportunidade, e é sempre bom estar com o Senhor. Nós temos um carinho e é recíproco aqui aquilo que o Senhor falou para nós. Deus em Cristo continue abençoando. Estou falando o nome do pastor Zedequias, porque como são muitos amigos que aqui nós temos, se eu me privar de falar o nome de alguém, eu posso, e com certeza vou cair no erro de não mencionar o nome de alguém, e alguém pode ficar triste, mas é bom. Igreja Jaf, a gente tem um carinho muito grande, e eu não quero perder tempo, mas só quero somente falar a palavra de Deus. E eu peço para aqueles que trouxeram a Bíblia, por gentileza, abrir no Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 19. Aí, enquanto você procura, eu já vou ganhando tempo, louvando a Deus a vida da minha família, minha mãe, os meus irmãos que aqui estão, minha querida esposa. É bom estar aqui essa noite, melhor ainda porque estamos celebrando um culto de ceia do Senhor, e é um culto festivo e memorável para nós. Então, diante dessa oportunidade, eu quero ler com os irmãos o Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do verso de número 28 a seguir, pois aí fica melhor a compreensão daquilo que em alguns minutos irei mencionar aqui e verbalizar. Verso de número 28, se a igreja achou, por gentileza, confirma com amém. Amém. Diz assim o verso de número 28 do capítulo de número 19. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a escritura, ele disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Então tomaram uma esponja atada com uma cana, isto é, um ensopo, e ensopando-a de vinagre, levaram sobre a sua boca. E logo após ter provado aquele vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então os judeus rogaram a Pilatos para que lhe quebrassem as pernas, e para que os seus corpos fossem tirados dali e não ficassem na cruz, pois era a preparação, véspera do grande dia de sábado. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas do primeiro e do outro, a qual Jesus fora crucificado. Mas chegando próximo a Jesus, percebendo que já estava morto, e não lhe quebraram as pernas, contudo, um dos soldados lhe furou o seu lado com lança, e logo saiu água e sangue. E aquele que viu testificou, isto é, o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe o que diz, e é verdade, para que também vós o creiais, porque essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Glória a Deus. Vocês podem dizer amém por esta palavra? Amém. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto-chave, não só do Evangelho de João, por que não dizer um texto-chave, ou um dos textos-chaves que é proposital do contexto da história da Bíblia Sagrada. Nós estamos falando aqui claramente acerca da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e por ser um culto de ceia, percebo que é propício falar do assunto. E o texto aqui
dando ênfase à morte de Cristo Jesus, não fala a respeito apenas de uma morte ou a morte de um ser humano. Fala aqui do propósito direcionado pelo próprio Deus diante da história da humanidade. Nós entendemos que há em nós, digo em nós porque isso vem da humanidade, o que chamamos de pecado original ou origem do pecado. A origem do pecado, de forma rápida, ela diz que o homem herda a sua natureza pecaminosa proveniente do primeiro homem, isto é, Adão, e consequentemente da sua esposa, que ambos pecaram juntos dentro de um jardim, onde Deus criou tudo perfeito e puro. Porém, eles passam de uma violação, e passando pela violação, eles são tentados, cedem à tentação, e isso ocasiona que Deus os expulsa do jardim, pois havia ali uma regra específica de não comer do fruto. Passando agora e terminando o período em que eles estão dentro do jardim, a qual nós podemos chamar do período da inocência de Adão e sua esposa, saindo do jardim chamado Éden, isto é, Gênesis capítulo 3, eles passam agora para um período a qual muitos falam e entendem o período da consciência. Eles sabiam o que era um certo e verdadeiro, certo e ruim, ou certo e errado, e agora, pecando, sai da inocência, vai para a consciência, isto é, eles sabem o que vão fazer, sabem o que vão escolher, e têm agora as suas determinadas decisões. Mas após isso, o pecado entrou no mundo. Uma vez que entrou o pecado no mundo, agora ele trabalha, e trabalhando o pecado ele precisa receber, e o salário do pecado ele é a morte. Passando o pecado então para os homens, acontece uma grande deturbação daquilo que Deus criou e estabeleceu, isto é, a paz, isto é, a tranquilidade. Então começa a trajetória da história da humanidade e também da história da Bíblia Sagrada. E muitos homens vão aparecer, sobretudo todos os homens que aparecem, eles são pecaminosos, errantes, e dentro deles não há justiça própria, de modo que ninguém se possa auto-justificar. Isto é, ninguém está livre da marca e da sentença e condenação do pecado. Então, passando algum período, Deus coloca de forma provisória o que chamamos de sacrifício. E quando falamos de sacrifício, lembramos rapidamente da história do Êxodo e até mesmo dos livros do Pentateuco. E ali Deus vai estabelecer alguns sacrifícios, rituais ao povo de Israel, para que o povo de Israel, a qual o Senhor o chama para servir, possa, de algum modo, de algum meio, pelo menos ficar na presença de Deus. Como Deus é puro e em Deus não há injustiça e justiça, Deus entende que o homem não pode mais se achegar a Ele. E não porque Deus é ruim, pelo contrário, é porque através do ato do homem, o homem agora se entristece Deus do homem e o homem se separa de Deus. Então Deus vai levantar os rituais, o sacrifício, e no livro de Levítico nós vamos ver isso muito bem. Passando este período, estabelece agora os sacrifícios, e o povo, uma vez ao ano, vai à casa de oração, a qual naquele tempo de Moisés tabernáculo, passando algum período do tempo de Moisés, entra dentro da história de Israel, se constrói o templo e não é mais tabernáculo, mas ainda assim o sacrifício é provisório, até porque havia uma interrogação no meio da humanidade: quem, pois, justificará o homem da sentença e do pecado? Então Deus toma a boca de Moisés e diz: olha, virá um dentre vós, e ele vai ser o maior de todos, e não vai precisar que ninguém justifique, ele mesmo irá vos justificar. Passando este período e a história do povo de Israel, a história do povo de Judá, a separação das tribos, e Deus começa a levantar alguns profetas, e dentre alguns
Deus levanta o que nós chamamos de profeta messiânico, ou o profeta magno, o rei dos profetas, pela sua intelectualidade e pela sua sabedoria e pela sua cultura que ultrapassa a normalidade. Isso é Isaías. E Isaías vem na contramão da lógica, percebendo que ele mesmo não pode se auto-justificar. Isaías até quer fazer alguma coisa, mas ele diz: eu sou pecador e os meus lábios são pecadores também, eu não tenho pureza em mim. Então, de repente, Deus toma Isaías e Isaías diz: mas virá um sobre vós, e este será por nome Emanuel, e o seu nome será Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, e ele vai ser o príncipe da paz. Este mesmo Isaías, no meio da sua trajetória profética, profetizando contra os reinos, principalmente contra Judá, ele vai dizer: olha, este que eu venho profetizando dentre alguns anos, ele vai ser levado como ovelha muda ao matadouro, mas esta ovelha muda, quando for levada ao matadouro, certamente será triunfante perante tudo. Isaías não entendeu o que era Cristo. Então, passando agora Isaías, vem Jeremias, passando Jeremias vem Daniel, passando Daniel vem Ezequiel, passando Ezequiel vem os profetas menores, e todos eles com sentença aos reinos do norte, isso é, as 10 tribos, ao reino do sul, isto é, as 2 tribos, e as demais nações da época. Eles apontavam o pecado da Babilônia, nação que naquele período estava tentando universalizar a terra, ganhando reinos, mas ninguém sabia o que poderia ser proveniente, o que viria da parte de Deus. Mas todos os profetas diziam: olha, vai vir um aí, e este será o meio a qual Deus vai trazer justificação. Os profetas não entenderam, embora eles sabiam que seria algo glorioso, mas a mente deles não entenderam. Até que vem um profeta que nós chamamos de profeta menor, isto é, Zacarias. E Zacarias, ele vem e no meio da sua profecia, do seu livro, ele vai dizer: olha, e virá um, e ele não virá em glória, ele não virá sobre um camelo, ele não virá sobre um cavalo, ele não virá sobre muita glória ou honra, mas este que eu estou mencionando, ele vai entrar na cidade, e essa entrada será marcada como a entrada triunfal, e ele vai entrar sobre um jumento, jumentinha, e quando isso acontecer, vocês vão saber: eis aí a manifestação daquilo que Deus há de começar a fazer no meio da humanidade. Passou os profetas, entra agora o período que nós denominamos como interbíblico, o período onde 400 ou um pouco mais de anos, 400 anos e alguma coisa, Deus fica em silêncio. Agora começa então João a dizer que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo também estava com Deus. Mas João diz também que agora o verbo se faz carne, e este verbo agora ele vai sair do seu lado divino, ele não vai ficar somente em glória, mas ele vai se transformar em homem. E João diz: este verbo agora se transforma em homem, e não é um homem que ele está por cima, não é um homem que não quer nenhuma ligação, relacionamento com os pecadores, não. Este verbo que se transforma homem, ele vai habitar, ou melhor, ele está habitando no meio de nós. Então João vai começar o seu evangelho dizendo que ele é o verbo, e agora João também diz que ele vem de uma casa humilde, a sua mãe se chama Irmã Maria, o seu pai, que nós chamamos de pai, mesmo que este pai não tenha nenhuma afetividade, isso é vínculo de sangue com ele, mas aquele que há de criá-lo tem o nome de José, e ele não vai vir de uma casa grande, não vai vir de um templo, não vai vir de um palácio real. Sim, ele é rei, sim, ele é majestoso, sim, ele é glorioso em si mesmo, mas ele vai nascer no meio de uma manjedoura, mostrando que agora aquilo que ele tinha, ele deixou. Isso se conclui com aquilo que Paulo disse, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem. E daqui a pouco eu concluo o restante desse versículo. Ele sai do seu reino de glória, ele vem de uma casa humilde. O seu pai é carpinteiro, e o carpinteiro
mensageiro é muito humilde. Agora ele vai passar por toda a sua história. Ele vai provar do que é ser homem, vai provar daquilo que é trabalhar, da sua rejeição, vai provar do cansaço físico, vai provar da falta de abraço de alguns. E ele vai provar tudo isso porque ele teria que vir como o mensageiro, ou melhor, aquele que seria a conclusão da promessa e da missão maior, justificar a humanidade. E agora ele vai aprender da lei, ele vai aprender da palavra, o que nós chamamos de verdade, a Torá. Ele vai passar por todos os rituais judaicos da sua época. Ele vai para o templo, vai ser apresentado no templo, vai aprender a palavra, mas ele também vai ser experimentado em dores. Vai trabalhar com o seu pai, vai ajudar o seu pai a sustentar a sua casa. E agora, próximo de 30 anos de idade, esse homem que já não é mais uma criança, esse homem que tem a sua pele cansada de sol, de cansaço físico, esse homem agora que já provou de muita dificuldade em sua vida, ele vai começar a terminar a sua trajetória ministerial física. Isto é, ele vai terminar dando início ao período onde ele vai concluir a obra do Pai. Com próximo de 30 anos, a Bíblia diz que aparece um outro personagem no meio da Judeia. E no meio da Judeia antiga havia um povo que estava vivendo em extrema religião. Vou falar alguns grupos religiosos da época para que os irmãos se lembrem e entendam aonde eu vou chegar. Havia aquele grupo que nós chamamos de saduceus. Os saduceus eram povos que estavam em extrema religião. Eram pessoas que tinham muito preconceito e tinham um modo de ver a lei. Havia também os herodianos, grupo muito forte na época, que era um povo que ficava entre a lei e entre a religião, ficava entre Deus e entre o partido de Herodes. Havia também aqueles povos que não tinham uma decisão final, iam aonde ganhavam, mas o preconceito, a religião era extrema e gritante naqueles dias. E então Jesus vai apresentar-se nesse período, mas antes dele entrar neste período de forma iminente, a Bíblia diz que no meio de um deserto aparece um homem. Esse homem tem por nome João. Ele é filho de um sacerdote, filho de uma irmã. Esse pai e essa irmã, a mãe desse homem, já faleceram e agora ele foi para o deserto. Ele anda de forma esquisita, ele come mel silvestre com um pouco de gafanhotos. Ele também veste uma roupa de couro e ele não anda com dinheiro da época, ele não tem glamour, ele não tem fama, pelo contrário, as pessoas o têm como doido. Mas a mensagem deste homem no meio do deserto do Jordão está fazendo efeito. E qual é o tema da mensagem, Adriel? O tema da mensagem desse homem é: arrependei-vos e arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Na verdade, se olharmos um pouco adiante e se fôssemos trazer este homem, que é nome de João, conhecido como o Batista, trazer para os dias atuais, se João fosse um pregador da nossa época, possivelmente eu tenho para mim que ele não seria um pregador requisitado aos congressos nacionais e internacionais. Primeiro, porque ele era um pregador que repetia a mesma mensagem. A mensagem dele era a mesma todo dia da semana. Qual o tema? Arrependei-vos. E segundo, que a mensagem dele não era nada confortável aos ouvidos. Sabe como que ele pregava? Dizendo: vocês são raça de víboras, povo de Israel, vocês são hipócritas no que vocês fazem. Mas a verdade é que a mensagem era dura, e por ser dura trazia confronto, por trazer confronto levava ao arrependimento, e por levar ao arrependimento trazia vida. De modo que no meio das sinagogas o povo saiu, no meio dos templos o povo abandonou, nas reuniões judaicas, nas reuniões do povo da época, começou a diminuir o número, e os líderes religiosos começaram a se perguntar: aonde está o povo que não aparece na sinagoga? Aonde está o povo que não aparece nas reuniões? Cadê o povo que vinha para o sinédrio? E alguém dizia para eles: olha, tem um homem que está pregando aí no deserto. Qual é o nome? O nome é João. Qual que chamam ele? Tem muito João. Ele é o Batista. O que ele faz? Ele prega e batiza. Qual é a mensagem? Está chegando aí um que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. A Bíblia diz então que foram ter com João lá no deserto. A mensagem está fazendo efeito, e o povo escutando e se convertendo e se batizando e aguardando. Vou repetir: o povo recebendo a mensagem, se confrontando, arrependendo-se do pecado, arrependendo-se então do pecado, o povo esperando.
quem é esse homem? Cadê ele? Quem é ele? De repente um dia João está pregando a sua mensagem. Posso imaginar que naquele dia talvez João está pregando a mensagem, talvez João possivelmente estava esperando ou imaginando que vai ser só mais um culto. Digamos que João achasse que seria apenas mais uma ceia, e de repente está João na ceia pregando, digamos, parafraseando, de repente ele está pregando dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, e a multidão está com João. Não era 5, 10, 15 pessoas, a mensagem era dura, mas trazia vida, porque dureza às vezes a gente precisa, mas o engraçado é que a dureza de Deus traz vida, porque até nisso ele é bom. E o povo está lá, de repente João vai parar e vai parar a pregação. Eu imagino João parando a pregação e dizendo: todos parem de conversar agora, quem está se mexendo para de se mexer. Eu imagino João olhando para as águas do Jordão dizendo para os discípulos dele: para de batizar. E os discípulos dizendo: por que, João? Olha a fila que está aqui, o povo quer se arrepender e se batizar. João dizendo: para o batismo, para o culto, para a pregação, para a conversa. O que está acontecendo, João? Ele acabou de pisar aqui dentro, ele acabou de chegar no nosso meio. Ele quem, João? De repente eu percebo João olhando para frente, alguém abrindo espaço, ele olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém pergunta para João: o que você está falando? Quem que você está se referindo? João está dizendo: esse que eu estou falando, que o reino do céu está vindo. Esse que eu estou falando, que é o maior do que eu. Esse que eu venho dizendo que vai chegar para mudar a história. Ele acabou de pisar no meio do Jordão, agora eu vou sair de cena. João está olhando e Jesus se aproxima. É primo de João. João foi cheio do Espírito Santo ainda estando no ventre da sua mãe, quando a sua mãe se encontrou com Maria. E Jesus olha para João em um ato de humildade: olha, João, eu vim hoje assistir o culto, ouvi a mensagem, e eu preciso começar a minha trajetória ministerial. Isto é, eu preciso dar início ao que o Pai me confiou. Eu preciso passar pelas suas mãos e ser batizado. João, num ato de humildade, eu vou mais além, em um ato de reconhecimento, olha para Jesus e disse: eu batizar você, ou o Senhor? Não. Eu não sou digno, Senhor, nem sequer de agachar e desatar as sandálias dos seus pés. Aí Jesus vai dar agora uma aula de humildade para João, dizendo: no meu reino, João, o maior, ele serve o menor. Põe cá comigo. Aquele povo não era como nós hoje. Para a gente entender isso aqui, hoje nós estamos em um sistema político chamado democracia. Por exemplo, no Brasil, de 4 em 4 anos, nós nos reunimos para eleger um presidente, sim ou não? Naquele tempo não. Naquele tempo era estabelecido por reis, a chamada monarquia. E quando não era monarquia, era a forma de universalizar, como César, ou melhor, Roma fazia na época, porque Roma estava em grande constância e crescimento. Então eles ganhavam força, entravam em reinos, e eles vão agora começar a implantar o sistema político deles. Então João está dizendo: ei, eu não posso mexer com o rei. João estava dizendo: o rei não faz nada na mão de empregado, é empregado que faz alguma coisa na mão de rei. Mas o engraçado de Jesus é que ele é rei, mas a diferença é que no reino dos homens, os homens morrem para o rei. A diferença do reino de Deus é que para o rei, ele morre para os homens. Eu vou repetir, vou melhorar para você entender. João está com a mente dizendo: eu não posso fazer nada para um rei, mas Jesus está dizendo: e quem diz que eu quero que você faça? Eu que vim fazer por você. Aleluia. É isso que começa a complexidade do evangelho, porque evangelho não é os pequenos trabalhar para o grande, mas é o grande um dia olhar para os pequenos dizendo: eu vou morrer por você, vou pagar a tua dívida, vou te encher do Espírito. E alguém está entendendo? Já pode levantar a mão. Então João vai olhar e dizer: então tá bom. Criou-se uma discussão. João olhou e disse: então tá. João vai imergir Jesus sobre as águas. Quando Jesus é imergido sobre as águas e sai das águas batismais, isto é, testemunho público que ele está diante desse arrependimento, embora ele não precisava se arrepender, mas ele passou por aquilo que João estabelecia. Quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que o céu se abre. Quando o céu se abre, a Bíblia diz que João dá uma olhadinha
olhadinha, e de repente um Espírito Santo aparece no forma de uma pomba, e desce a pomba sobre ele, e uma voz sai do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, a qual eu, o Senhor, me comprazo. Na verdade, Jesus estava dizendo: eu tenho testemunho dos homens são batismo. É por isso que nós, quando nós estamos aqui, se convertemos, passamos pelo discipulado, nós nos batizamos, isto é, testemunho público. Mas Deus nos ensina algo: não vale ter testemunho dos homens e não ter testemunho de Deus. Posso pregar o que Deus está mandando eu pregar? Ou nós às vezes estamos mudando isso aqui, nós queremos o testemunho de Deus e não dos homens. Como que é isso? Eu sou amigo de Deus, não tenho comunhão com os homens. Outros pensam assim: tenho comunhão com os homens, não sou amigo de Deus. Mas Jesus não, a obra dele é vertical e horizontal. Como que é? Ele tem um testemunho de João, isto é, os homens, mas ele tem testemunho de Deus, isso é, o meu filho amado. Então Jesus está dizendo para nós através do seu ensino: quer ter paz comigo, ter liberdade comigo, quer gozar daquilo que eu te dei, quer gozar daquilo que eu tenho para te dar? É simples: ajuda os homens, tenha comunhão com o Pai. O problema é que a gente entra numa discussão muito grande. O importante é ter comunhão com Deus, mas não se pode ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com os homens. Com Deus é diferente, é por isso que é difícil carregar a cruz. Alguns pensam que é só dobrar o joelho, orar 2, 3, 4, 5 horas por dia. Sou super vaso, super crente, super unção. Mas Jesus olhou e disse: quer ter paz comigo? Abraça quem está do teu lado. Vou melhorar. Quer ter paz comigo? Sabe aquele que lhe traiu? Perdoa ele. Você tem coragem aqui essa noite? Quer ter paz comigo? Alguém que bateu em você, dá outra face. Você quer ter paz com ele aqui essa noite? É por isso que Jesus está dizendo aqui para alguém essa noite: você não está entendendo o que é me seguir, porque me seguir é um jogo de renúncia, é perdoar quem te maltrata, é abraçar quem não te quer. Mas Jesus está dizendo: você já entendeu que eu, no meu galardão, quando eu te chamar, você vai entender que eu vou dizer: vinde comigo, benditos de meu Pai. Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Jesus começa o ministério então. Quando ele começa o ministério, ele tem 3 anos. Olhe para mim, o ministério de Jesus foi muito prematuro. Não que acabou antes da hora. Prematuro no que eu digo aqui, rápido, perto de outras pessoas. Por exemplo, só o vosso pastor aqui tem de ministério talvez mais do que a minha própria idade de vida, não é assim, pastor Zedequias? Mais de 20 anos eu sei que ele tem de ministério. Jesus teve apenas 3 anos de ministério. Só que a diferença é que em 3 anos ele iria marcar a humanidade, entre o antes e entre o depois. Em 3 anos ele iria pagar a dívida proveniente do Éden. Em 3 anos ele iria do começo ao fim. Em 3 anos ele diria: eu sou alfa, mas eu também sou o ômega. Em 3 anos ele diria: eu sou o princípio da criação, mas para minha igreja fica tranquilo, eu sou o fim de tudo também. Então ele tem 3 anos para concluir essa trajetória. Vai chamar os 12 discípulos, vai chamar todos eles para o seguir. Quando os 12 vão seguir, então ele vai começar a pregar. E a pregação de Jesus ganhou autonomia na Judeia, autonomia no meio das províncias próximas, de modo que as pessoas começam a ir atrás, a perseguir no modo negativo, isto é, causar alguma dissensão contra Jesus. E as pessoas também o perseguem para tentar ouvi-lo. Quem não se lembra aqui de João 4, a mulher samaritana? Jesus sai de uma cidade porque estão perseguindo ele, vai para outra para perseguir a mulher. Mas a perseguição de Jesus não é para matar, a perseguição de Jesus é para salvar. Chega perto da mulher e diz: ei mulher, hoje aqui eu vim te pedir água. A mulher olha para ele e diz: como pode tu sendo judeu e eu sendo samaritana tu me pedir água? Jesus olhou e disse: tu não entendeu nada da terra ainda não, vou te explicar. Essa água que você bebe, você vai tornar até sede, mas a água que eu lhe der, lhe fará dentro de você uma fonte de água a jorrar. Quem não se lembra daquele cego que estava clamando, escutou que Jesus estava passando, e ele estava jogado, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém olhou para o cego e disse: cala-te, ele não vai te ouvir, ele tem muita coisa, ele tem a fazer. Mas um dia esse cego olhou e disse: não, eu não tenho visão, mas eu tenho boca, e se eu tenho boca eu uso o que eu tenho. É para chamar a atenção essa noite: Jesus, filho de Davi. Jesus olhou e disse: quem está me chamando? Quem está me chamando? Sou eu. Jesus olhou e disse: não, é outro. De repente alguém disse: sou eu. É você, o que você quer? Eu quero ver. Ele olhou para o cego e disse: o seu problema é ver?
Eu te curo aqui essa noite. Recebe a tua cura aí agora. Quem não se lembra que essa noite também, da forma que eles estavam lá na tempestade, diga os discípulos, quando eles estavam atravessando para o outro lado, o mar de Tiberíades, quando eles ficaram pasmados e com medo, e de repente a tempestade chegou, mas quando eles acharam que iriam morrer, quem não se lembra que de repente ele veio andando por sobre as tempestades, estava mostrando que ele é acima da tempestade, ele tem poder sobre a tempestade. Posso soltar uma palavra profética, embora não quero falar do assunto? Jesus está dizendo, se você não se lembrou, eu te mostro e te explico. Vou andar na tua tempestade aqui essa noite para você entender. Eu sou maior para te dar vitória. Alguém pode glorificar a Deus? Isso chamou a atenção dos oficiais religiosos da época. Se o homem cura cego, se o homem perdoa pecado, se o homem transforma água em vinho, se o homem transforma pequenos pães em muitos pães, se o homem multiplica peixe, esse homem tem algo diferente. Então os homens vão começar a se reunir. Os fariseus, um dos grupos religiosos de extremo preconceito da época, se levanta e eles vão fazer uma reunião oculta. Agora vai reunir Anás e Caifás, vai reunir os homens do Sinédrio, e eles vão discutir o que faremos com este homem por nome de Jesus, o que nós vamos fazer para paralisar este homem. Nós estamos perdendo peso, o povo está saindo do templo para ir adorar esse homem está curando, esse homem prega e tem cura. A gente prega a lei e não tem transformação, porque palavra vazia não cura, palavra vazia não transforma, mas palavra que tem a unção de Jesus, como ele mesmo disse dentro do templo, e o Espírito Santo me ungiu para pregar aos cativos e dar vista aos cegos. Esta unção despedaça o jugo. Os homens olharam e disseram, o que nós vamos fazer? Matar não pode. Por quê? Porque dentro do ritual da lei judaica, um judeu não pode matar outro. Isto é pecado, isto aqui é violação à lei. Então os homens olharam e disseram, a gente tem partido com Pilatos, nós temos negócio com César, vamos usar o que eles podem nos favorecer. Já que Roma tem um sistema de crucificação, usamos então o que Roma tem para matar esse homem. Então a Bíblia diz que eles foram até Pilatos, e eles vão até Pilatos e diz, Pilatos, a gente precisa conversar com você. Pilatos olhou para Anás, Caifás e os homens importantes da época e disse, me falem, vocês precisam de algum tributo? Vocês querem que eu diminua a carga horária, ou melhor, a carga tributária daquilo que vocês contribuem? Não, nós precisamos de um favor seu, Pilatos. Qual é o favor? Vocês querem promover uma festa? Não é festa. Vocês querem promover alguma articulação política? Não. Nós queremos que você crucifica um homem. Pilatos, eu imagino ele sentando dizendo, me conta mais sobre esse homem. Pilatos olhando e diz, me conta o que esse homem fez. Ele roubou alguém? Não roubou alguém. Defraudou alguém? Não defraudou alguém. Ele mentiu diante da lei? Não mentiu diante da lei. Na verdade, ele não consegue mentir. Ele é a própria lei, ele é a própria palavra. Então Pilatos disse, o que eu vou fazer então? Me conta o que esse homem faz. O que ele faz? Então lá vai Pilatos. Esse homem está andando aí, e outro dia ele estava no meio de uma casa humilde, tinha um culto nessa casa, porque casa de crente, sobretudo pentecostal, é uma casa que lota. Por exemplo, isso aqui é loucura, o povo aí fora está dizendo, não sai de casa, não sai do apartamento, não sai de casa, não abre a porta. E se você ouvir ainda mais a mídia televisiva, você não vai só levar a sério o que está acontecendo, você vai ficar meio doido. Mas isso aqui é loucura, porque o povo olhou e disse, a gente está no meio da crise, mas vamos dividir as coisas, vamos levantar a mão e adorar ele, porque a gente entende que ele manda na crise, que ele tem poder sobre a crise. Ele estava num culto lá, e de repente o povo está espremido, aí não tinha espaço. 4 amigos olhou, abriu o telhado, destelha aí, destelharam tudo, desceram um homem numa cama. Ele olhou e disse, ei, vocês têm fé mesmo? Não conseguiram entrar pela porta e destelhar a cara da casa da irmã? Então ele olhou para o homem e disse, ei, perdoados estão os seus pecados. Os homens olhou e falou isso para Pilatos. Pilatos olhou e disse, esse homem curou, esse homem perdoou, ele é bom. Aí os homens olharam para Pilatos e disseram, não, ele está nos fazendo perder peso, ele está nos fazendo perder de forma financeira a arrecadação que nós fazemos. Então Pilatos olhou e disse, me traga esse homem. Então agora está Jesus lá no jardim do Getsêmani, Jesus está lá com os discípulos, e de repente ele começa a dizer ao Pai, se possível for,
passa de mim este cálice, todavia que seja feita não a minha, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Você quer melhor um exemplo de passar por aquilo que Deus colocou você para passar? O melhor exemplo não é o Adriel é pecador. O melhor exemplo não é um grande pastor, o melhor exemplo aqui é Cristo, que ele disse para o Pai: se for possível, o que eu vou fazer é receber o pecado de toda a humanidade, mas quer saber de uma coisa, Pai? Se o Senhor me levantou foi para morrer na cruz, todavia seja feita em mim a sua vontade. Você pode glorificar a Deus por essa? Chegou uma guarnição romana no meio do jardim do Getsemane. Jesus está tão pressionado, vou repetir, pressionado, que ele começa a suar sangue. A medicina intitula esse fenômeno raro como o fenômeno da hematitrose. Quando alguém que está tão pressionado, os seus vasos sanguíneos dilatam e a pessoa ou a vítima começa a suar sangue. Jesus está dizendo: já estou sentindo a pressão do que eu vou passar. O nosso adversário está dizendo: ele não vai conseguir aguentar não. Mas Jesus está dizendo: se o Pai me colocou aqui, não volto atrás enquanto eu não cumprir aquilo que Ele me mandou. Jesus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu sei que você está diante de uma grande dificuldade, por que não dizer desafio, que é passar por isso. Mas Jesus está dizendo: eu te dou graça hoje aqui para você permanecer de pé. Levanta a tua cabeça, dá glória para o meu nome, que eu te fortaleço e te digo: tu vai passar. E se alguém sumir, eu sou contigo na segunda. Se alguém te esquecer, sou contigo na terça. Se alguém não te abraçar, sou contigo na quarta. Mas soltam glória para o meu nome, diz o Senhor na minha boca para alguém, que hoje aqui eu te abraço e te digo: tu não vai voltar atrás enquanto eu não cumprir aquilo que eu estabeleci, diz o Senhor. Prendem ele, levam perante Pilatos. Perante quem? Perante quem? Pilatos olha para ele a partir do verso de número, ou melhor, capítulo de número 18 para o 19. Jesus, depois de 3 julgamentos religiosos, Jesus passou por 6, 3 religiosos e 3 romanos, 3 judaicos e 3 romanos. Depois dos 3 judaicos, ele vai para Roma, povo de Roma. Pilatos olha para ele e diz assim: teu nome é Jesus? Isso. Me disseram aí que tu é filho de Deus. Responde para mim se você é ou não. Pilatos olha e diz: e de antemão eu te falo, se você falar que não, eu sou Pilatos e tenho poder para te livrar da cruz. Se falar que sim, vou ter que te crucificar. Tu é filho ou não? Jesus olhou para Pilatos dizendo: tu que fala. Pilatos olha para ele e diz: você vai me responder dessa forma? Eu tenho poder para te tirar dessa condenação. Jesus olhou e disse: vou te dar uma aula, você não aprendeu ainda não. Tu não tem nenhum poder, senão o poder que o meu Pai do alto céu te deu. Mas se eu quisesse, Ele mandaria 12 legião de anjos, mais de 70 mil. E se eles entrassem aqui, eu estaria livre. Mas ele olhou para Pilatos e disse: quem disse que eu quero correr da cruz? Se a cruz está me esperando, Jesus meio que bateu o pé e disse: é para ela que eu vou. Jesus está dizendo para alguém aqui essa noite: você está pensando voltar por quê? Está envergonhado para quê? Está chorando por quê? Jesus está dizendo: eu te chamei foi para ficar de pé, mas está doendo. Jesus está dizendo: pega a tua cruz aqui essa noite. Mas eu quero desistir de ser crente. Está difícil. Jesus está dizendo: vai cantando, vai dando glória, vai rastejando. Mas Jesus está dizendo: abre a tua boca, porque tu não está percebendo, mas hoje aqui tem vitória que eu estou liberando para a tua casa. Estou pregando para alguém aqui que talvez alguém está dizendo: desiste, volta atrás, esquece, pega as coisas, volta para casa, vai tentar em outro lugar. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: sacode a poeira. Quem está contigo nessa guerra sou eu. Quem está contigo, quem está contigo nessa casa sou eu. Então o céu está dizendo: te prepara, que eu te dou firmeza. E tu vai se apresentar dizendo: eu não vou retroceder. Ah é? Pilatos disse: é isso aí. Sabe o que a Bíblia diz?
que Pilatos ficou com medo de crucificar, ou de mandar crucificar Jesus. E sabe o que Pilatos vai dizer para Anás e Caifás e o povo que estava com eles, a comitiva? Pilatos vai dizer: eu não vou mandar matar esse homem não. Esse homem tem a mão limpa. Esse homem é inocente. Pilatos olhou e disse: se vocês querem, vocês que fiquem com ele. E alguém dizendo: Jesus renuncia. Jesus dizendo: da cruz eu não vou desistir. Já pensou se Jesus desistisse da cruz? Aonde eu, aonde você, aonde nós estaríamos? Posso dizer, nem aqui estaríamos. O que nos aguardava era uma sentença de condenação. E ele estava dizendo: eu não vou desistir, porque quem me espera é minha igreja. E se a minha igreja é minha noiva, se é minha noiva não vai perder. E por que você quer parar dessa cruz? Por que você quer desistir? Posso melhorar? Por que você quer parar? Por que você quer jogar tudo pro ar, como alguns dizem? O céu está te dizendo: tu já passou por guerra pior, já suportou choro pior, já ouviu coisa pior, já passou por humilhação pior, e tu quer parar por causa de crise de medicina, de crise de pandemia? O céu está te dizendo: quem foi pego na pandemia foi os homens. O céu não é pego de surpresa. O céu está dizendo: eu te chamei foi para ficar de pé, para guerrear, para dar glória. E o céu está te dizendo: você vem aqui querendo desistir, mas o céu está dizendo: eu não deixo tu desistir. Eu te abraço e te digo: permanece, que eu estou chegando aí. Você pode levantar a mão e em nome do Senhor Jesus dar o melhor glória essa noite. Olhe para mim. 6 horas da manhã. Qual horário? Sai a sentença: crucifica. Pegaram o mestre e esbofetearam o mestre. Posso ser mais enfático e detalhista? Pierre Barbet, médico cirurgião francês, dedicou 20 anos da sua vida profissional para descrever algumas coisas da crucificação. E sabe o que ele diz? Que quando começou o ritual de crucificação, não foi apenas direto crucificado como alguns pensam, pegar e crucificar. Despiram o mestre, pegaram uma coroa de espinho, cravaram sobre o seu crânio. E ele diz: é bem provável que enquanto entra no crânio, o seu crânio comece a sangrar, e próximo a dar de uma hemorragia. A pressão de um crânio começando a receber a coroa de espinhos é para matar, mas Jesus estava dizendo: não vou desistir. Alguém dizendo: ele não vai aguentar. Jesus olha e diz: continua. Alguém olha para a nossa história e diz: já era para morrer, já era para desistir, já passou por calúnia, por afronta, por humilhação, mas você está dizendo: eu não vou desistir. Se eu desistir, minha casa para. Se minha casa parar, tudo cai para o chão. Mas como eu sou pegaram ele, amarraram as suas mãos, colocaram de joelho sobre um tronco de árvore, colocaram-o de costa, pegaram um instrumento chamado açoite, e eu vou dizer com alguns detalhes. A ponta do açoite é com ossos de animais secos ao sol há meses, que deixava este osso ou estes ossos extremamente afiados. O que segurava os açoites ou os ossos era uma parte de couro, a ponto de entrar sobre as costas. Os ossos arrancavam parte da sua pele e o couro causava algumas lesões. Ele levou 39 açoites. E alguém dizendo: ele não aguenta, mas Jesus estava dizendo: quem disse que eu vou sair do posto que o Pai me colocou? Estou tentando pregar para alguém que está dizendo: vou desistir, não dá para suportar mais não. Mas o Senhor está dizendo: já passou fevereiro na prova, já aguentou março na prova, já passou abril chorando, já passou maio rastejando, já passou junho gemendo. Vai desistir agora por quê? O Senhor está te dizendo: aguenta mais um pouco que eu estou chegando aí. Estou sentindo o céu movimentando alguém aqui essa noite. E o céu está dizendo: tu sente a minha mão hoje aqui te dando força?
Calamaiuive, varagabe. Alguém está perguntando como que tu está de pé, quem está te bancando, quem está colocando pão na tua mesa, mas não sabe que tu está de joelho, mas está rastejando, dizendo: eu não desisto. E o céu está te dizendo, pela sua insistência, eu te fortaleço essa noite. Levanta a sua mão, eu te digo aqui essa noite: recebe força para caminhar. O céu te diz: na tua mão tem uma espada, na tua cabeça tem um capacete, no teu corpo tem uma couraça. Vou profetizar o que o céu está mandando profetizar. É 8h08 da noite. Se tu crê por essa palavra, dá glória para o meu nome, que eu te guardo da sentença do teu adversário, Jesus. Olha para mim. Se tu não se sensibilizar com a mensagem da cruz, tu não sensibiliza com mais nada. Puxaram ele do tronco. A esse ponto, pastores, é bem provável que está prestes a ter uma hemorragia, diz o médico cirurgião que deixou 20 anos da sua carreira para descrever. Mas não acaba por aí não. Esbofeteado foi, coroado com coroa de espinhos, açoitado, colocaram uma parte da cruz sobre ele, o que chamamos daquela parte reta da cruz, sobre os ombros, o que chamamos de patíbulo, e disseram para ele: sobre a via dolorosa. Quando ele está saindo para a via dolorosa, a Bíblia diz que ele está cansado, fraco, a ponto de Jesus cair. Jesus o quê? Cair. E é compreensível. Está com a mente, ou melhor, crânio sendo pressionado, com as costas sangrando. Tem força para caminhar? Não tem. Ele cai. Quando ele cai, tem um homem chamado Simão, lá da cidade de Cirene. Cidade de Cirene se remete a um continente onde os povos são negros. É bem provável que esse Simão Sirineu era negro, mas como Jesus não tem raça, foi um negro mesmo que ajudou Jesus. Simão Sirineu olharam para ele e disseram: ajuda o homem. Alguém olhou e disse: ele vai parar na via dolorosa. Vai parar onde? Na via dolorosa. Na onde? Olhe para mim. Via dolorosa, o nome já diz, é o que? É uma via. É o que? É uma. Jesus caiu na via. Qual é a diferença? Alguém diz: vai morrer, mas a diferença está aqui. Ele caiu na via, não caiu no final. Porque via não é destino, via é passagem. E tem alguém que está passando na via da guerra, na via da dor, na via da angústia, mas o Senhor está dizendo: quem disse que tu morre agora? Aí não é destino, aí é passagem. Está chorando, está doendo, mas o Senhor está dizendo: eu estou levantando o Simão Sirineu todo dia 3 horas de manhã aqui. Você nem está falando muito, mas está dizendo: Senhor, alcança ela aqui essa noite. Tem gente aqui que está de pé, não é pelo rostinho, não é pela roupa, inclusive eu, não é por nada, mas sabe por quê? É que quando alguém disse vai morrer, Deus levantou um Simão para te dizer: tu não morre não. Se for para morrer, morre eu e você. Mas é por isso que Isaías disse: um ao outro ajudou e diziam: esforça-te. Eu sei que você não pode pegar na mão de quem está do teu lado, mas sabe o que o céu está te dizendo? Tem gente que está do teu lado que você não conhece, mas eu estou levantando só para te dar força. Tem gente que te manda mensagem, tu acha que é coincidência, mas o Senhor está dizendo: comigo não tem coincidência, comigo tem propósito. E tem gente que você está dormindo e alguém está dizendo: Senhor, não deixa ela morrer não. Se ela morrer, a casa morre. Se ele desistir, o ministério desiste. Mas o céu está te dizendo: tem Simão do teu lado, tem guerreiro que você não dá nada, mas tem a espada na mão, dizendo: vamos chegar no final, vamos chegar no final. Aonde estão os guerreiros da parte de Deus? Olha para mim aqui. Jesus é o ser perfeito. É o ser o quê? Perfeito. Jesus recebeu a ajuda de homem. O que dirá do Adriel? O que dirá da igreja do Senhor? O problema é que a gente está com uma incredulidade tão grande, que a gente está passando por guerra. O Senhor toca e a gente diz: não preciso de ajuda, sou vaso, não preciso de oração, não preciso de abraço. Está dizendo: tu é pó. Se eu precisei de ajuda de um homem, o céu está te dizendo: tu não conhece ainda o céu não, mas eu vou mandar alguém pelos esses dias dentro da tua casa, e que tu não vai dar nada, mas o céu está te dizendo: no barulho dos pés, quando entrar, vai ter libertação dentro da tua casa. Isso aqui é revelação da parte de Deus. Tem gente aqui que só não morreu porque o céu levantou gente. O céu está te dizendo: tu não percebeu ainda? Hoje aqui o Simão Sirineu passou do teu lado dizendo: tu não vai parar. Eu sou o que te força, que te fortalece. Glorifique a Deus.
eu encerro. Chegou na cruz, no Gólgota, pegaram os seus pés, colocaram um sobre o outro, colocaram o primeiro cravo, transpassou de um pé para o outro. Quão formosos os pés dos que anunciam. Quando crucificaram os pés não sabiam, mas os pés dele eram formosos. Pegaram as suas mãos, colocaram o cravo, o primeiro cravo na mão direita, o segundo cravo na mão esquerda. Colocaram um ladrão à sua direita, outro ladrão também à sua esquerda. E ele, Adriel, levantaram a cruz na direção do meio. Olhe para mim. O sistema ousado de cruz de Roma, ninguém queria, e até a própria Roma não gostava de usar, porque a cruz é vergonha. A cruz é o último método que eles usavam para punir, porque é vergonhoso, porque maldito é o homem que for pendurado aonde? É por isso que ninguém entende o evangelho, porque as outras religiões têm deuses que triunfaram, que conquistaram reinos, que usurparam para ficar de pé. Mas a nossa, o rei se entregou à humilhação. É por isso que alguém não diz: o meu Deus, ele é grande, meu Deus fez o raio. Outro diz: o meu Deus, o relâmpago. Outro diz: o meu Deus é o Deus da água. E quando alguém pergunta para nós: e o teu Deus? O meu Deus, ele pegou uma cruz. Só que nessa cruz tinha um pecado meu, de toda a humanidade. Só que foi nessa cruz, que era vergonha para a humanidade, que ele olha e diz: a cruz é seu palco da minha exaltação. A cruz é seu palco para restauração. Jesus está no meio da cruz, e eu nem preciso falar que ele gosta de estar no meio. Quando ele está prestes a morrer, a partir do verso número 28, do verso do capítulo 19, Jesus olha e diz: está tudo feito. Fui esbofeteado, açoitado, rejeitado. Os que eram meu não creram em mim. Então quer saber, Pai? Terminei. Ele olhou para o soldado romano e disse: me dá um pouco de água. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: pelo menos me deixa morrer, sanando a minha sede. Olhe para mim. A sede de Jesus aqui é física, não é espiritual não, é física. E a sede é compreensível. Quando nós perdemos sangue, alguém aqui que já doou sangue pode dizer: quando doa-se sangue ou quando perde sangue, dá sede, porque o seu corpo está sendo desgastado. Então se ele está perdendo sangue, cansado, carregando cruz, ele está sentindo agora sede. Ele olha para o homem e diz: me dá um pouco de água. O soldado diz: não, eu vou ser pior, ser carrasco. Tinha ali uma esponja, um ensopo. Colocou aquele ensopo sobre a vinagre, colocou sobre uma ferramenta, levou até Jesus, e Jesus dizendo: não, deixa eu morrer sem sede. Ele olha e diz: tu vai morrer com sede. Quando ele colocou aquele vinagre sobre Jesus, vinagre deu sede em Jesus. Jesus olhou e disse: nem para mim morrer eles tiveram pena de mim. Ele olhou e disse: Pai, entrego a ti o meu espírito. Está consumado. Naquele momento o céu se fechou. Eu imagino Deus se virando de costas dizendo: eu não posso ver o meu filho morrendo por uma coisa que ele não merece. O pecado do Adriel estava ali, o pecado da igreja estava ali, o pecado da humanidade estava ali. Lembra como eu comecei? O pecado de Adão, o pecado original estava ali, a desobediência de Eva estava ali, a tentação que o homem cedeu estava ali. Quando Jesus está morrendo, houve trovões, o silêncio no céu se fechou. Alguém disse: cadê o homem que curou o cego? Cadê o homem que deu água à mulher samaritana? Cadê o homem que perdoa pecados? Aí eles, não contentes,
correram até Pilatos e disseram: Pilatos, amanhã é sábado e o judeu tem um costume, eu vou encerrar aqui. O judeu tem um costume, se não o mais conhecido, todos nós sabemos. O judeu guarda um dia da semana. Qual dia que é? É o dia de sábado. Eles correram a Pilatos e disseram: deixe-nos tirar o corpo do meu filho, porque hoje é sexta. Se eu tirar o corpo hoje, o corpo não vai precisar ficar estendido sexta, sábado e somente no domingo para me retirar. Isso é mais do que uma humilhação. Pilatos olhou e disse: com uma condição, vocês vão ir lá e vocês vão quebrar as pernas. Esse ato de quebrar as pernas eu fui atrás e entendi através de Pierre Barbet, que era um costume de antecipar a morte, porque é provado cientificamente, historicamente, que pessoas que eram crucificadas ficavam há horas e até dias ali ainda vivo. Então, para antecipar a morte, quebravam as pernas. Quebrando as pernas, o condenado não tem força para levantar. Não levantando, ele morre sem respirar. Morrendo sem respirar, ele morre por asfixia. Então a Bíblia diz que chegou o soldado romano, quebrou as pernas do ladrão da direita, quebrou as pernas do ladrão da esquerda. O soldado romano chegou para quebrar as pernas de Jesus. E quando próximo de 3 horas da tarde, ele olhou e disse: ele já está morto, eu não posso quebrar as pernas dele. Mas ele olhou e disse: eu vou ser pior, eu vou mesmo assim tocar nele. A Bíblia diz que quando ele pega a lança para quebrar as pernas e castigá-lo ainda mais, a Bíblia diz que não matou, ou melhor, não quebrou, mas feriu. E feriu entre as costelas. Ferindo entre a costela, a Bíblia diz que sai sangue e água. O soldado romano estava meio que dizendo: eu não consegui quebrar os ossos. Mas ele não sabia, mais de 600 anos antes, o salmista, escrevendo o salmo, profeticamente disse: dele nenhum dos seus ossos será quebrado. Posso aplicar? Vou melhorar. Quebrar os ossos era um ritual para dizer: nunca mais vem, nunca mais sobrevive, os filhos não vão sobreviver. Vocês lembram de Saul? A Bíblia diz que quando mataram Saul, eles foram queimar os ossos. Era um costume. Para mim ganhar de outro rei, eu preciso quebrar os ossos ou queimar os ossos. Queimar os ossos ou quebrar os ossos significa nunca mais vai ficar de pé. Mas ele não sabia que aquele que estava ali não era Saul, aquele que estava ali não era Davi, aquele que estava ali não era Jeremias, aquele que estava ali não era Isaías, Ezequiel, Obadias, Jonas, Zacarias, Amós. Aquele que estava ali era o Senhor dos Senhores. Aquele que estava ali participou da criação. Ele participou da Trindade dizendo: façamos o homem, façamos a plural. Ele estava na criação. Aquele que estava ali foi o início, mas era o fim. Ele era o alfa, ele era o ômega. Vou melhorar. Alguém está achando que vai tocar nos teus ossos, na tua estrutura, mas o céu está te dizendo: toca na tua carne, mas na tua estrutura não toca, porque quem te chamou... Levanta a mão, levanta a mão. O céu te diz: eu te dou estrutura. Estrutura para o teu casamento, estrutura para o teu ministério. Levanta a mão que é profecia. Tu não vai parar. Eu preservo a tua estrutura. Quem pode adorar a Deus? Baranda, canto de como fácil. A igreja fica na comunhão. Eu fecho a minha Bíblia, fica na comunhão, porque o céu está dizendo: tem gente que queria travar a tua estrutura, porque já tocaram na tua carne, tu cantou enferma. Já tocaram no teu casamento, tu cantou na guerra. Já tocaram na tua casa, tu cantou no meio da afronta. Já tentaram te matar, mas tu ficou de pé. Alguém diz: qual que é a estrutura dele? Qual é a estrutura dela? Não sabe. É que é na tua estrutura ele te abraçou e disse: eu não te largo, eu não te largo, eu não te largo, Olhe para mim. Recebe essa profecia da parte de Deus. Tua estrutura será preservada no meio desta guerra. E por esses dias tu vai cantar um grande cântico de vitória na minha presença. Te prepara, porque eu vou te tomar com espanto e assombro. E no meio desta guerra que alguém diria: tu morreu, tu vai dizer: eu tô de pé. Eu tô de pé. Alguém vai dizer: por que tu tá de pé? Tu vai dizer: é porque o sangue do Cordeiro
louvor. Alguém recebe essa palavra? Alguém recebe essa palavra? Fique de pé quem tem estrutura, por gentileza. Fica de pé quem está tendo estrutura. Sacode a poeira. Sacode a poeira. Sacode a poeira. Sacode a poeira. Passou janeiro na guerra. Passou março na guerra. Passou maio na luta. O céu te diz: eu te passo com restauração. Eu te dou na tua mão uma vitória especial. Vou colocar o teu nome onde você não entra. Vou abrir a porta onde você não passa. Calamanana, canto de como facear. Esse suicídio não te para. Depressão não te mata. Porque a estrutura da palavra desceu. Desceu. E ele te diz: eu te renovo. Olhe para mim. Vou passar para o pastor agora. Olhe para mim e eu encerro. Tiraram o corpo dele, pastor Zedequias. Colocaram nele uma veste. José de Arimateia olhou e disse: eu dou o meu túmulo para ele. José de Arimateia só não sabia. Não precisa dar o túmulo, só empresta. Pegaram o corpo dele. E a Bíblia diz na Evangelho de João que o túmulo era dentro de um jardim. Era dentro de onde? Colocaram o corpo dele. Olhe para mim. Pilatos sabia da pregação de Jesus. E a pregação de Jesus dizia: eu vou para o Pai, mas em 3 dias. Jesus disse: como Jonas vai acontecer, é necessário que o Filho do Homem saia por 3 dias, mas no 3º dia. Pilatos olhou e disse: coloca uma pedra aí, porque vai que os discípulos vêm de madrugada e tiram o corpo e saem a notícia que ele ressuscitou, e o povo acredita. Colocaram uma pedra lá. Segura. A Bíblia diz que passou sexta-feira, domingo, sábado, melhor dizendo. Domingo de manhã, mulher é mais sensível, cuidadosa. Maria, as mulheres estão subindo. Quando Maria coloca o pé onde? No jardim. Aonde? Já tem algo diferente. A pedra, para ser removida, precisava de muitos homens. A Bíblia diz: e a pedra estava removida. Vou melhorar o que João diz para dar glória mesmo. Ela olha e diz: tem um anjo em cima da pedra. Ela entra no túmulo, só tem um lenço dobrado. Cadê o corpo do meu filho? O anjo olha para Maria e brada: está esperando no meio do quê? Como é que é? Quem você está procurando no meio dos mortos, Maria? Aquele que no 3º dia. Que dia que era? Domingo. Que dia que é hoje? Domingo. Aquele que no domingo já ressuscitou. Imagina a morte fazendo autópsia de Jesus. A mão tem pecado? Não. Os pés não têm. E a boca também não. E o coração? Não tem. A morte olhou e disse: libera ele. Libera ele. Esse homem é inocente. Paulo levanta a voz e disse: porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, sujeitando a forma de homem e tomando a morte de cruz. Pelo que então Deus o exaltou soberanamente acima de todos os nomes. Pelo que na terra, pelo que no céu e debaixo da terra, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor dos senhores. Eu vou melhorar. Alguém levantou a voz profética e disse: aonde está, ó morte, o seu arguilhão? Você reinou até Moisés, reinou até José, reinou até todos, mas depois de Jesus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E eu vou dizer: prestes da pandemia, prestes de uma 3ª guerra mundial, Jesus vem com alarido no céu, com trombeta e voz de arcanjo. Mas a igreja vai subir. A igreja vai subir. A igreja vai. Só quem vai subir? Só quem vai subir. Adore,
Adore a Deus, adore a Deus, porque Ele já te comprou. Eu vou dar 30 segundos para você celebrar. Salmodia.